Olá, meus amigos e meus irmãos, tudo bem com vocês? É muito bom ter vocês aqui. Muitas pessoas estão deixando seus princípios cristãos para seguir seus desejos carnais e seguir este mundo de pecado. E muitas pessoas que estão na igreja estão lá só para esquentar o banco. A religião dessas pessoas são da boca para fora. E vemos as consequências dessa decisão: aumento da violência, frieza de algumas pessoas e por aí vai. Mas na Bíblia, no livro de Josué, capítulo 23 e o capítulo 24, vemos que Josué faz um apelo ao povo de Israel. Da mesma forma, hoje, Deus faz um apelo a todos nós hoje. Qual será a sua decisão? Mas antes de continuar, vamos orar. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Derrame seu Espírito Santo para que ele nos guie em sua palavra. Abençoe o estudo de hoje. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Josué havia liderado Israel na tomada da terra prometida. Israel havia conquistado reinos e se estabelecera no território que Deus prometera aos patriarcas. Mas Josué sabia que ainda assim o povo corria perigo. Ele reconhecia a presente ameaça da desobediência e da idolatria entre os israelitas. Sentindo Josué as debilidades da idade, assaltaram-no e, compreendendo que sua obra logo deveria encerrar-se, encheu-se de ansiedade pelo futuro de seu povo. Alguns anos haviam se passado desde que o povo se estabelecera nas suas posses e já se podiam ver aparecendo os mesmos males que até então acarretaram juízo sobre Israel. Foi com um interesse maior do que de um pai que ele lhes falou, reunindo-se eles mais uma vez ao redor do seu idoso chefe. Vamos ler Josué capítulo 23 e o verso de 1 a 3? Passado algum tempo, depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho, entrando em dias, chamou Josué a todo Israel e seus anciãos, seus cabeças e seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: Já sou velho, entrando em dias, e vós tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é quem pelejou por vós. Posto que os cananeus tivessem sido subjugados, ainda possuía uma porção considerável da terra prometida a Israel. E Josué exortou ao seu povo a não ficar em sossego e não esquecer-se da ordem do Senhor de desapossar inteiramente aquelas nações idólatras. Hoje, muitas das pessoas tratam a igreja como se fosse um clube social para se encontrarem com os amigos e jogar a conversa fora. E Deus é deixado de lado. O povo, em geral, era vagaroso no completar a obra de expulsar os gentios. As tribos haviam-se dispersado às suas posses, o exército se debandara e considerava-se uma empresa muito difícil e duvidosa renovar a guerra. Mas Josué declarou. Vamos ler Josué capítulo 23, versos 5 e 6? O Senhor vosso Deus as afastará de vós,
e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda. Josué apelou para o próprio povo, como testemunha de que, tanto quanto satisfizerem as condições, Deus havia fielmente cumprido sua promessa para com eles. Vamos ler Josué 23 e o verso 14 até o 16? Eis, já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vós sobrevieram, nenhuma delas falhou. E sucederá que, assim como vieram sobre vós todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós todas as ameaças, até vós destruirdes de sob a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu o Senhor. Satanás engana a muitos com a plausível teoria de que o amor de Deus para com o povo é tão grande que ele desculpará o pecado neles. Ele faz figurar que, conquanto as ameaças das palavras de Deus devam servir para certo propósito em seu governo moral, nunca devem cumprir-se literalmente, mas em todo o seu trato com as criaturas, Deus tem mantido os princípios da justiça, revelando o pecado em seu verdadeiro caráter, demonstrando que seu resultado certo é miséria e morte. Vamos ler Romanos capítulo 6, o verso 23? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nunca houve, nem nunca haverá perdão incondicional do pecado. Tal perdão mostraria o abandono dos princípios da justiça que constitui o próprio fundamento do governo de Deus. Isto encheria de consternação o universo dos seres não caídos. Deus indicou fielmente os resultados do pecado, e se essas advertências não fossem verdadeiras, como poderiam nós estar certos de que suas promessas se cumpririam? A pretensa benevolência, que por de parte a justiça não é benevolência, mas fraqueza, Deus é o doador da vida. Desde o princípio, todas as suas leis foram ordenadas para a toda a vida. Vamos ler Eclesiastes, capítulo 12, o verso 13 e 14? De tudo que você tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más.
Mas o pecado se intrometeu na ordem que Deus estabelecera e seguiu-se a discórdia. Enquanto existir o pecado, o sofrimento e morte serão inevitáveis. É unicamente porque o Redentor assimilou a maldição do pecado em nosso favor que o homem pode esperar livrar-se em sua própria pessoa dos horrendos resultados do pecado. Vamos ler João 3, o verso 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Antes da morte de Josué, os chefes e representantes das tribos, obediente à sua convocação, congregaram-se de novo em Siquém. Os líderes de Israel se apresentaram diante de Deus na Assembleia. Isso demonstra que a reunião não era apenas uma reunião política, mas também era uma reunião religiosa. A presença de Deus era uma parte importante da vida de Israel. E a Assembleia em Siquém era uma forma de reafirmar essa fé e compromisso com Ele. Como um profeta de Deus, Josué relembrou o povo sobre os atos soberanos e redentores do Senhor. Ele falou sobre desde quando Deus chamou Abraão, tirando-o de seu contexto pagão e idólatra, até a chegada em Canaã. Nesse discurso, Josué enfatizou a libertação da escravidão do Egito e a proteção e a provisão divina durante toda a peregrinação no deserto. Contudo, o povo de Israel tinha que dar uma resposta. Deus não aceitaria uma adoração dividida, um serviço parcial. Não. Deus exigia de Israel fidelidade absoluta e devoção sincera. Servir ao Senhor significa amá-lo de todo o nosso coração, significa adorá-lo com exclusividade, significa temê-lo, obedecê-lo acima de tudo e acima de todos. Significa uma dedicação completa à sua vontade. Deus havia libertado os filhos de Israel e derramado suas bênçãos sobre ele. Então, os israelitas deveriam servi-lo com sinceridade e fidelidade em amor e temor. Por determinação de Josué, a arca fora trazida de Siló e esse símbolo da presença de Deus aprofundaria a impressão que ele desejava produzir no povo. Depois de apresentar a bondade de Deus para com Israel, ele os convidou em nome de Jeová a escolherem a quem serviriam. Vamos ler Josué capítulo 24, verso 15? Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviriam vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O culto aos ídolos era ainda até certo ponto praticado secretamente. Os deuses dos amorreus não tinham sido capazes de proteger seus adoradores. Por causa de seus pecados abomináveis e aviltantes, aquela ímpia nação fora destruída e a boa terra que possuíam fora dada ao povo de Deus. Que loucura para Israel preferir as divindades por cuja adoração os amorreus haviam sido destruídos. No livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 15 e 16, Deus diz que seu povo hoje é morno e ele está a ponto de vomitar.
e somos chamados a tomar uma decisão, ou servir a Deus com lealdade e fidelidade, ou nos dediquemos a este mundo de pecado. Vamos ler 1 João 2, o verso 15 e até o 17? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Josué diz que o povo deveria lançar fora os falsos deuses que tinham sido adorados por seus antepassados. Mas, se aos olhos do povo não parecesse bem servir ao Senhor, então que os israelitas escolhessem por conta própria a quem queriam servir. Se aos deuses que outrora seus ancestrais tinham servido, ou aos deuses regionais da terra conquistada. Porém, independente da escolha do povo, Josué afirma sua posição: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, verso 15. Josué havia entendido que a plena satisfação do seu coração e de sua família estariam só no Senhor. Então ele desafia o povo a provar do mesmo, a adorar a Deus com integridade absoluta. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nos ensina que é possível servir a Deus através do nosso relacionamento familiar. É possível alinhar nossos projetos familiares com a vontade do Senhor. É possível alcançar a satisfação dentro do lar, objetivando, antes de tudo, a glória de Deus e servindo a Ele com sinceridade e fidelidade. A pessoa que serve a Deus deve ser o exemplo para os que estão ao seu redor. Josué não era do tipo de pessoa que dizia: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não. Josué não disse: minha casa servirá ao Senhor, mas disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele se coloca em primeiro lugar no sentido de ser o exemplo para aqueles que estão debaixo de sua autoridade. Há pessoas que querem que seus familiares sirvam a Deus, mas elas próprias não servem de exemplo. Não devemos ser guiados pelas opiniões da maioria. Josué estava cercado por um ambiente idólatra e pagão, mas dentro de sua casa, Deus era o Senhor, ainda que todas as famílias de Israel decidissem pela idolatria. Josué não tinha qualquer dúvida de que ele e sua família serviriam ao Senhor. Em muitas ocasiões, a fé em Jesus Cristo nos coloca contra a correnteza. Em muitas ocasiões, o serviço e a adoração a Deus nos leva a confrontar a decisão popular. Em momentos assim, devemos nos apegar ao Senhor com fidelidade e sinceridade. Então, certamente, a graça divina nos dará a certeza necessária para declarar acima da voz do povo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O mesmo zelo santo que inspirava o coração do chefe comunicou-se ao povo. Seus apelos provocaram a resposta decisiva. Vamos ler Josué 24, verso 16? Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses.
consentindo solenemente como testemunho contra si mesmo de que escolheram a Jeová, mais uma vez reiteraram seu compromisso de fidelidade. Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Josué 24 e o verso 24. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo. Ele pôs por estatuto e direito em Siquém. Tendo escrito um relatório deste feito solene, colocou-o juntamente com o livro da lei do lado da arca. E levantou uma coluna em memória, dizendo... Vamos ler Josué 24 e o verso 27. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que vós não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade. A obra de Josué em prol de Israel estava finalizada. Havia seguido inteiramente ao Senhor, e no livro de Deus ele é chamado o servo do Senhor. O mais nobre testemunho, com o fervor de seu caráter como líder público, é a história da geração que fruíra seus labores. Vamos ler Josué capítulo 24 e verso 31? Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Josué cumpriu sua missão e todo o povo de Israel serviu ao Senhor. Mas eu te pergunto, e você? Para quem é a sua lealdade? A Jesus ou a este mundo? Estamos vendo nos noticiários o aumento das calamidades e da violência e das guerras. O mundo caminha para a destruição e Jesus está muito perto de voltar. Não quer você hoje dedicar sua lealdade e sua fidelidade ao Senhor Jesus? E aceitá-lo como seu Salvador pessoal e se preparar para se encontrar com Ele quando Ele voltar? Sua volta é certa e seu retorno iminente. Qual será a sua decisão? Vamos orar. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Entregamos nossas vidas a ti, Senhor. Perdoe nossos pecados. Guie-nos em seus caminhos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês.